Mas a coisa que atormenta sempre a comunidade de alguma forma é qualquer coisa do género: o que é um fanzine, o que é uma revista, quais são as diferenças entre eles. E a maior parte das vezes dá uma série de conversas quase masturbatórias e no fim de contas sem chegar quase a lado nenhum, em que não sabemos se, por exemplo, uma publicação deste género, por exemplo, que tinha 7.000 exemplares, é impresso profissionalmente, tem publicidade na genitália e tatus e bandas, etc, etc, será a mesma coisa de uma publicação que é feita com poucos recursos, fotocopiado, com poucos exemplares, muitas vezes até com exemplares de uma tiragem mínima. Até que ponto é que estas coisas se cruzam, até que ponto é que elas divergem ou se fazem sentido ou não. Na realidade, a maior parte das conversas acabam sempre por tentar arranjar uma espécie de matemática que não é muito interessante, que é discutir se sem esta tiragem, então é fanzine, se tem esta outra, já é uma revista. Se é distribuído profissionalmente, então já é assim ou se é assado. Se é impresso, então já é uma revista, já é um livro. Se os colaboradores recebem dinheiro pelo seu trabalho, então já é uma revista, já é um livro, já é uma coisa profissional. Ora bem, tudo isto obviamente é volátil e pode até ser um bocado absurdo, porque há mil e um exemplos, tal como aliás, se a própria humanidade é tão rica e cheia de coisas tão diferentes nela própria, então os fanzines também são esse reflexo e acabam por haver fanzines que pagam autores, há fanzines que são impressos, há fanzines que fazem as características que são conhecidas por qualquer coisa de profissional. Curiosamente, eu acho que a única vez que realmente houve alguém que abordou o tema sem ser por esse prisma meramente técnico e realmente falível foi aqui o Daniel Seabra Lopes, que fez uma tese de licenciatura, é isso? Okay? Sim. Licenciatura de Sociologia, do curso de Sociologia, Antropologia, desculpa, que soube pegar talvez por outro prisma, que foi justamente pela cariação. Essa tese já é de 94, ok. Já foi publicada várias vezes, a última versão foi publicada neste livro, que é hoje a BD, editado pela Biblioteca de Lisboa, hoje a BD, 96-99, foi publicada em 2001 e são um resumo de uma série de conferências que foram, na altura, instigadas pela Biblioteca baseada em várias áreas, passando pelos fanzines, festivais, crítica, movimentos, editores, autores, etc. E dessas duas conferências que houve, foram publicados esses relatos. O primeiro, 96, inclui então a tese do Daniel e é sobre ela que vamos falar, até porque pronto, já se passaram alguns anos, além de ter sido escrita em 94, como eu estava a dizer, ter sido publicado em 2001, mesmo 2001 já vão 9 anos e de alguma forma vamos tentar revê-la e perceber até que ponto é que é válido ou não. Por isso passo agora aqui a palavra ao Daniel. Ok, Marcos, obrigado pelo teu convite, boa tarde a todos. Eu vou pegar um pouco das palavras do Marcos, esclarecer aqui algumas coisas. A primeira é que a tese não foi propriamente publicada, o que foi publicado foi um texto, um pouco um resumo dessa tese com alguns acrescentos, e era um trabalho de licenciatura. Verdade que desde então eu tenho vindo a trabalhar muito na área da antropologia e sociologia como um investigador, mas nunca mais voltei a este tema dos fanzines. E o Marcos convidou-me para vir aqui falar hoje, foi um bocado uma surpresa para mim e aproveitei para reler o texto. Quer dizer que fiquei até um bocado desiludido e só li o texto mais ou menos até meio. Fiquei com a impressão de que era muito um texto de alguém, era menos o texto de um antropólogo do que se calhar de um autor e também editor de fanzines, que eu também sou, ou fui durante um tempo, agora
ultimamente tenho sido mais um colaborador. E o texto acaba por ter, sobretudo, uma visão que é essa e não tanto uma visão mais teórica, de ciência social. Assim. Então, uma coisa que me parece importante dizer, para começar, é que eu não acredito muito de facto numa definição de fanzine. Acho que é uma expressão que surgiu, ficámos a saber, nos anos 60, 70, que foi aplicada a um determinado tipo de publicação, com as características que foram ali focadas no documentário, uma grande liberdade, uma grande imaginação por parte dos autores, e depois uma pequena tiragem, a tal equação que o Marcos falava, com muita criatividade e muito poucos recursos económicos. Mas, entretanto, evidentemente que o próprio objeto fanzine foi evoluindo. Também é preciso ver que é um objeto que não existe isoladamente. Aliás, como todas as coisas, estão sempre em relação com outras. O fanzine tem uma ligação teve durante os tempos uma ligação muito próxima com as revistas mais convencionais, de grande tiragem, e entretanto, se calhar nos últimos tempos poderá ter tido também influência de novos canais de divulgação cultural. Eu tinha aqui tirado algumas notas que têm a ver com esse texto inicial do texto 96, onde, muito basicamente, se reviam aquelas ideias sobre o fanzine, a publicação periódica, sem remuneração, etc. Todas estas condições são discutíveis, como o Marcos referiu, e o texto acabava por definir duas vias possíveis para um fanzine. Uma delas era o fanzine aproximar-se cada vez mais do modelo da revista, da publicação periódica convencional, institucionalizada, etc. E o outro era um caminho mais próprio, mais idiosincrático, em que o fanzine se tornava um objeto que era, acima de tudo, uma marca, um sinal do seu próprio autor, com todas as particularidades que se lhe quisessem atribuir. Daí os tais fanzines só com um único exemplar, que nem sequer eram reproduzidos, portanto, com originais, agrafados diretamente ou não agrafados, e que, portanto, podiam ter uma história, cada fanzine podia ter a sua própria história, nem nunca chegar a ser comercializado.